Bom dia, tudo bem? Nós vamos estar revisando o conteúdo para a nossa prova, porque amanhã é a nossa prova, né? Pessoal, quando se fala em região brasileira, se eu fosse analisar a nível é, mundial, seria totalmente diferente. Nós vamos estar organizando esse conceito de maneira mais simples. O que é uma região? Por que foi dividido o Brasil? Um exemplo, leva-se a critério como as características físicas, mas também sociais. Aqui tem, por exemplo, a região Nordeste, que está em destaque. Ela é totalmente diferente quando se refere às características econômicas, né, das demais. Mas o que nos define aqui são as características físicas, clima, relevo, vegetação e os aspectos culturais também. Aqui nós temos lugar. São 20 slides, a professora tem que ser mais específica, tá bom? Lugar, tudo que se refere a alguma relação desenvolvida no espaço. Amor, afetividade, carinho, tá bom? Tudo que se refere a isso tem a ver com afetividade. Aqui nós temos o espaço geográfico. Todo o nosso colégio, em 1993, que a Pro começou a trabalhar no Colégio Adventista Campo Grandense, hoje Jardim dos Estados, ele tinha uma outra realidade. Era pequeno, tinha menos turmas, além de menos turmas, óbvio, era composto de menos funcionários, etc. Mas o que visa o espaço? Quando é transformado? Ele visa exatamente pensando o quê? Eu vou organizar socialmente, mas eu me refiro também a quê? Economicamente. É um espaço que foi modificado pelo homem. Aqui, é claro que precisamos, dependendo o que você quer modificar, você precisa o quê? Do potencial de tecnologia. A tecnologia, ela é um fator hoje, né, nesse mundo contemporâneo, literalmente necessário para mudanças mais eficazes. Aqui, ainda sobre espaço geográfico, precisamos entender que a sociedade ela buscando compreender os motivos e o desenvolvimento dessa relação. Por que eu mudei? Socialmente eu preciso? Economicamente eu preciso? Com certeza. Aqui, ele pode ser visual, certo? Você vê determinado local. Todos os lugares são espaço geográfico. Bater o olho é um espaço geográfico. Mas alguns são modificados. Pensando em que exatamente? Pensando algo em troca, certo? Agora nós temos os pensamentos geográficos. Temos o determinismo e o possibilismo. E o possibilista, ele diz, aonde eu estiver, eu posso me adaptar. Independente do local, certo? Eu posso me adaptar. Agora, eu vou para um lugar, vamos lá, para a Patagônia, num período de inverno principalmente. Você vê muito neve, frio, muito frio, todo quanto é lugar você olha vai ter gelo. Mas isso, você pode? Você vai sofrer no início. Claro que vai sofrer. Mas você se adapta, certinho? Então, o meio faz você adaptar. Já Frederico Herzl, ele pensa totalmente ao contrário. Ele diz, o ser humano não é capaz de se adaptar em lugar nenhum. Se você nasceu num lugar tropical, vai continuar se desenvolvendo no lugar tropical. Se você mudar para outro espaço, já era. Segundo Herzl. Então, é importante que você entenda. Eles produziram essa teoria no período do quê, prof? No período em que eles estavam buscando conquistar terras, territórios. Era um período... Quem é responsável por isso? Um alemão. Ele dizia ainda o seguinte, o homem é o produto do meio em que vive. Se ele for embora para outro lugar, já era. Ele não consegue se adaptar.
Nós temos vários tipos de geografia, como era, como foi e como está. A geografia quantitativa ela é necessária para analisar alguns aspectos, as condições de análise do espaço, fazendo estrutura lógica. Por que eu quero isso? Lembrando que a geografia quantitativa ela está preocupada em trabalho científico, mas o IBGE pode ser considerado uma geografia quantitativa? Com certeza. Quando eles fazem uma análise da geografia, das regiões, recolhe dados, é preciso montar estatísticas. Então, a matemática está inclusa aqui. Temos a geografia cultural. A geografia cultural é algo novo, né? Ela prioriza o quê? Estrutura uma atitude e uma concepção dada em relação ao espaço de referência. O espaço de referência cultural em determinado lugar pode favorecer, tanto na quantitativa quanto na cultural também, direcionamento de verbas, no caso dos nossos governantes, né? Mas lembre-se, estrutura é uma atitude de concepção dada em relação ao local. A geografia crítica eu amo de paixão. A geografia crítica ela é responsável em você não só estudar, mas você analisar o que está acontecendo em determinado lugar. Conclui espaço que tem tão ativo quanto o outro. Você pode fazer uma análise, né? Você faz parte da dialética, você faz parte da relação de uma coisa com outra. Voltando ao mesmo tempo, fazendo a relação entre determinismo e a geografia crítica. Tanto o determinismo quanto o possibilismo são aspectos da geografia tradicional, sendo alheia à geografia crítica. Portanto, o determinismo não concorda com a geografia crítica. A geografia quantitativa aborda os aspectos matemáticos, como já falei anteriormente, certo? A geografia tradicional ela estuda toda a paisagem em si. Eu não estou falando paisagem apenas visual, certo? Pode ser física, como eu já falei, visual, como pode ser social e econômica. Elas, região do meio privilegia a oposição. Então, eles aqui não concordam, né? Nem o determinismo, a teoria, que é o pensamento geográfico, e o possibilismo. Aqui nós temos os princípios da geografia. Os princípios, era para a professora estar acordando, tocando aqui o meu alarme. Os princípios da geografia são vários, né? Determinismo, conexão, atividades. Nós temos ali analogia, o que vamos falar primeiro, analogia, e entre outros, né? Vamos classificar isso daqui. Vamos colocar só a minha voz para você ver todo deixar só o áudio para você ver todos os slides aqui. Olha só, eu preciso entender que para eu trabalhar o determinismo, os princípios da geografia, no caso, a analogia, é importante, olha só como eu faço um círculo bonito, importante entender que você precisa disso aqui, comparar. É necessário que você faça uma comparação de um lugar ao outro. Por exemplo, por que houve, recentemente agora houve um desabamento de terras e ao mesmo tempo a enxurrada tremenda que desabou a área de Petrópolis? Qual foi o motivo? Podemos comparar com o acidente que houve no desabamento de uma rocha lá em Minas Gerais? Não. Ou sim? O que vocês acham? Entendeu? Você tem que analisar, olha só, lá houve chuva, em Petrópolis também houve chuva. Lá em Minas Gerais, quando houve o desabamento da rocha, tem a ver com o quê? Em Petrópolis tem a ver com o quê? Entendeu? Você tem que fazer uma comparação dos acidentes, ok? Ou dos fenômenos que você estiver pesquisando. Agora vem a causalidade. A causalidade, ela precisa. O que aconteceu?
Por que que houve aquele acidente em Petrópolis? Houve um enchente, um desabamento, muita gente ali morreu, muitas pessoas morreram, centenas ou centenas de pessoas eles morreram. Então, aqui comprova o quê? O porquê que houve, qual foi a causa e as consequências. Além das consequências, aqui a gente pode analisar o quê? Analisar que houve negligência da parte do governo, houve falta de conhecimento das pessoas que ali foram morar, né? Conhecia o solo, conhecia a sua casa, realmente estava sobre uma rocha, entre aspas, era firme o local onde ele estava. Aí precisa uma análise, primeiro faz uma analogia e depois vai descobrir a causa e as consequências. Aqui nós temos, vamos lá entender, o princípio de extensão, já um ao outro, né? Aqui nós vamos ter um resumo, na verdade, de todos os princípios. E já como eu falei, aqui não, aqui é uma área. Aonde aconteceu? Faz de conta que aconteceu uma enxurrada, Deus me livre disso, do CAGE, que é um lugar que vocês conhecem, Colégio Adventista, lá mais central, né? E o nosso colégio que nós estudamos aqui no Jardim Leblon. A uma distância, pelo menos ali uns 3, 4, 5 quilômetros, em torno disso. Não passa de 5, provavelmente. Olha só, por que que lá choveu muito, por exemplo, do CAGE ao CAC, houve, então, uma enxurrada que veio de lá para cá. Gente, isso é hipotética, né? Eu estou aqui apenas pegando um exemplo. Eu vou ver a localização, da onde começou e para onde foi. Começou aqui, certo? E vai até onde? Certo? Até onde ele vai. Utilizando para tantos recursos atribuídos à cartografia. Então, vai não medir especificamente, mas vai analisar o local aonde está sendo, para que haja um estudo, localização. Começou mais lá no CAGE ou começou mais aqui na área do Leblon? Aonde foi realmente o problema? Analogia eu já falei. É interessante que vocês saibam quem é o defensor desse princípio, muito importante, Frederico Hetzel. E aqui nós temos, principalmente, vai ser mais conhecido como Paul Vidal-Laplace, certo? Então, aqui a analogia nós já falamos antes. E as causas também nós já falamos. O geógrafo deve explicar os motivos que estão acontecendo, qual a causa, qual o problema, quais as consequências. As pessoas que tiveram ali na enxurrada de Petrópolis, as consequências, perderam seus pertences, perderam efetivamente, né, o local que elas moravam, o lugar, elas terão agora que construir outro espaço para que possam morar e psicologicamente também elas vão ter as suas consequências. Estamos quase chegando no final. Agora, o princípio da atividade. Há uma mudança no problema que você está pesquisando? Não existe, gente, um lugar que é estático. Não existe. Existe mas pode existir? Impossível. Por quê? A lei da natureza, ela é bem clara, né? Ela é bem clara, não há um lugar estático. Tudo está em constante mutação, constante mudanças, tá? Isso pode acontecer. Eu estou estudando lá sobre Petrópolis. Aquilo ali pode acontecer sempre? Se não houver intervenção governamental para aquele local, sim, né? Para que haja uma estrutura melhor para as pessoas morarem, sim. Lembre-se de sempre saber quem é o defensor. E o princípio de integração ou interação e conexão. Há uma relação entre os problemas? Ele estuda o fato. Não dá para estudar ele sozinho. Por que que em Petrópolis, nessa região, aconteceu algo e em outra região não ocorreu, mesmo sendo em Petrópolis? Na região central, não houve problema. Mas na região, eu estou fazendo tudo, gente, eu estou falando, abrangendo tudo, tá? Então, ir lá em determinado local,
acontece, ou aconteceu e acontece. Qual é essa atividade? Por que um acontece, por que não acontece? As paisagens, elas estão sempre modificando, certo, gente? Não é estática, certo? Muda. E nós temos aqui o princípio da conexão. Há uma relação entre algo. Ó. Estuda atividade recíproco entre os fatos. Os fatos jamais devem ser estudados isoladamente. Há uma relação. Enquanto a atividade sempre modifica, aqui você vai analisar. Por que que hoje o Colégio Adventista Jardim dos Estados, aqui em Campo Grande, MS, fique claro, pode ser que alguém depois vai ouvir também, porque eu vou colocar no meu canal do YouTube. E por que que no CAGE não acontece enchente e acontece um exemplo, gente, na nossa realidade, Colégio Adventista Jardim Leblon. Será que a comunidade cuida tanto quanto a outra? A outra está no bairro nobre. Nós estamos no bairro mais nobre ainda. Brincadeira. Porque falo mais nobre ainda porque nós estamos aqui. Nós somos as pessoas nobres. Mas, na verdade, eu quero dizer, como é um bairro mais distante do centro, ele é diferenciado, né? Quanto à estrutura física, o saneamento relacionado ao CAGE e ao CAC. Claro que é. Existe uma conexão, certo? Um fato sempre influencia o outro. A prefeitura não fez um saneamento adequado aqui no nosso bairro, Leblon. Por que que aconteceu? Aqui não aconteceu na Bandeirantes, na Avenida Bandeirantes, entende? Aqui nós temos já um exemplo, é o último slide que nós vamos falar hoje, um exemplo aqui geral. Ó. Você dá um para ler e tudo bem, vai ficar tudo em paz. Já está terminando o meu tempo e eu preciso que vocês leiam isso, entendam e relacionem, na verdade, cada item desse que está sendo aqui. Aqui são exemplos, tá bom? Onde aconteceu, né? O problema ali, a localização, aconteceu da Indonésia, no litoral índico, princípio de analogia. Será que esse caso foi semelhante ao do Japão? Olha ali, os abalos sísmicos. Será que foi semelhante ao do Japão? Será que o Japão foi mais? Ó, se você olhar aqui no Japão, tem muito mais ponto sísmico do que aqui na Indonésia. Princípio de causalidade. É por isso que provocou tsunamis? Porque atinge mais um espaço maior, larga escala em um determinado local e menor em outro. Será porque o Japão tem mais estrutura física, tecnológica do que na Indonésia? Princípio de atividade. Esse fato pode ocorrer novamente? Por quê? Onde pode acontecer? Então, para se fazer bem um trabalho, é necessário isso aqui, ó. Princípio de interação. Estudo dos fatos físicos relevantes. Eu vou colocar só o meu som agora. Relevantes, socioeconômicos do mesmo e a relação do ambiente semelhantes, pois um fato nunca está sozinho, ele nunca está isolado. Eu espero que você tenha um excelente estudo. A prova é amanhã. Basicamente, é esse o conteúdo que estará na prova. Então, estude, faça o seu melhor, ok? Um grande beijo. Beijo. Tchau. Bom estudo.